Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Vocês estão gostando do meu visual? Então, quem já me conhece sabe que eu sou a irmã Neuza Baldini, né? Ô irmã Neuza, por que tá com esse visual assim de chapéu, blazer, de broche? Isso combina? Ah, eu não sei se combina não, eu sei que eu acho bonito, eu gosto. Então a gente chega num tempo da nossa vida que a gente se preocupa muito, já se preocupou muito em fazer aquilo que as pessoas gostam. A gente se preocupa de fazer aquilo que as pessoas estão de acordo, né? Desde que não traga escândalo, desde que não manche o nosso nome, a nossa moral, o nosso caráter, o nosso testemunho de cristã ou de cristão, a gente é livre. Eu passei por uma experiência muito interessante, eu fiz uma viagem a Israel, passamos pelo Egito e depois fomos para Israel. Então, lá a nossa excursão, vocês sabem como é, caravana, equipe, né? Todos saem juntos, almoçam juntos, e por onde vai todos vão juntos, e quando voltam, voltam todos juntos. E é um passeio em conjunto, né? Em união e comunhão e bom entendimento. Então, foi numa época de muito verão, muito quente, o calor lá foi em julho, estava 40 graus, né? Lá em Israel. E então nós tínhamos que sair do ônibus que pegava a gente nos hotéis e a gente depois andava muito a pé, subia escada, descia. É uma viagem boa, gostosa, maravilhosa, cansativa. Tem que estar disposto a andar. Então a gente tinha que estar sempre com uma garrafinha de água gelada, sempre, e chapéu. Então, nós passamos o dia e eu, como sempre, né, o pessoal usava chapéu, óculos e a garrafinha d'água. Só que quando nós estávamos voltando durante o dia de todo o tour que nós fizemos, né, todos os lugares, quando nós retornamos já eram mais 18 horas, o sol estava se pondo. E eu estava de óculos escuro, que o meu óculos tinha grau, eu fiz o óculos com grau para viajar, um óculos de sol. E o meu óculos era de grau, mas é óculos de sol. E eu tinha saído com ele, não imaginava que na volta o líder da caravana ia passar na Igreja Universal, em Tel Aviv. Então, como eu estava com o chapéu e com aquele óculos escuro, eu fiquei com algumas pessoas embaixo, assim, na entrada da igreja, dentro da igreja, né, na Universal. Mas tem um lance de escada e lá em cima o salão do culto. Como eu não estava me sentindo bem de chegar lá aquela hora com chapéu e com óculos, a maioria estava, entrou assim mesmo, outros tiraram, enfim. Eu não me senti bem de tirar, eu estava cansada e o óculos era de grau, mas escuro, e eu não subi. E fiquei conversando com uma amiga que eu fiz amizade Fiz amizade com todos, né? Nós éramos um grupo de 31 pessoas. Então eu fiquei conversando e eu disse para ela assim, eu tô chateada de não subir lá pro salão do culto, porque o líder da caravana era da Universal, ele, a esposa dele, um casal maravilhoso, Joelso e Madalena, um casal que eu amei, eles também. Depois me mandaram uma Bíblia linda de presente. O que aconteceu? Onde eu quero chegar? Aí eu não subi, né? Fiquei embaixo conversando com essa menina. Aí falei para ela assim, ela é esposa de um dentista, e eu falei para ela, eu estou muito com vergonha, estou chateada, pensando que o irmão Joelson vai achar que por eu ser da Assembleia de Deus que eu estou discriminando a igreja dele, a Universal, e não subi. Então isso foi em 2015, agora em julho estou fazendo 10 anos. E aí, então, naquela época, né, eu estava com 72 anos. Então, eu falei para ela, eu estou muito preocupada, isso está me incomodando de não ter subido. Aí ela olhou para mim assim e falou, Neuza, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 72, há 10 anos atrás. Ela disse assim, olha só,
Você já obedeceu o pai, já fez a vontade de pai, de mãe, professor, patrão, chefe. Agora, Neuza, está na hora de você fazer a sua vontade. Faça o que você achar que deve. Você não tem que ficar com essa preocupação. Você já fez muita vontade de muita gente. Está na hora de você fazer a sua vontade. E aquilo ali eu gravei, eu aprendi aquela palavra dela, nunca mais esqueci. E daí para frente eu comecei a pensar verdadeiramente é isso mesmo. Quando as pessoas querem fazer alguma coisa, que elas são determinadas, elas não deixam de fazer porque eu não quero que elas façam. Elas não vão deixar de fazer por causa da minha vontade, elas vão fazer a vontade delas. Então, por que eu preciso de ter essa preocupação? Então, por que eu me preocupar com o meu chapéu? Eu quis colocar esse blazer, quis botar o chapéu. Eu estou com saudade de fazer, pregar aqui a palavra de Deus, ministrar uma palavra para mim, para você. E nesse momento, né, eu gostaria muito de deixar aqui a leitura de um texto bíblico para a nossa meditação. Eu falei nesse texto bíblico aqui numa live no TikTok, mas eu ainda não sei direito lidar com o TikTok, não. Eu me enrolo muito, eu não tenho prática. O TikTok para mim é uma novidade. Eu não sei como gravar, depois como compartilhar no TikTok. Agora eu estou no Face. Então, apesar eu tenho site de estudos bíblicos, eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho o Instagram, eu tenho o Face, eu tenho agora o TikTok, mas tem muita coisa que eu não sei ainda. Então, eu falei aí na mensagem que eu gravei no TikTok, eu não sei se ela foi compartilhada ou não, que eu gosto muito eu tenho tido muita preocupação em relação ao meu comportamento diante de Deus, o que Deus pensa de mim, o que Ele se agrada no que eu faço, o que Deus está de acordo, o que eu preciso melhorar, o que Deus requer de nós para que nós venhamos a dar um testemunho de verdadeiros cristãos. E tem muita gente, né, que está com nome de crente, está com nome no rol de membros da igreja, mas não estão com uma vida no altar, estão por algum motivo estão desagradando a Deus, né? Então, uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre o amor e o perdão, né? Amar e perdoar. E nós, às vezes, fazemos tantas coisas na igreja, fazemos a obra do Senhor, mas temos um coração duro, um coração resistente, somos arrogantes, orgulhosos, não temos misericórdia. Por muito pouco nós estamos deixando de falar com alguns irmãos. Por alguns aborrecimentos, muitos estão deixando a congregação, indo para outras congregações. Por qualquer problema, estão causando dissensões nas igrejas ou na igreja onde congrega. E eu tenho me preocupado muito com isso, porque quando eu vejo um crente que ele é rancoroso, ou que ele é intolerante, ou que ele tem preferência por determinados irmãos na igreja, eu entendo que está faltando no coração desta pessoa o amor. Está faltando no coração desta pessoa realmente viver a palavra de Deus. Porque como que nós vamos falar o Salmo 133? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E que união é essa? Que por tão pouco existe aqueles grupinhos dentro da igreja que se dividem, grupinhos que têm as suas preferências, grupinhos que gostam mais de uma irmã ou de um irmão do que do outro. Será que é assim que Jesus quer que sejamos? Será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Eu creio que está faltando o amor, está faltando a humildade, está faltando
quebrantamento. Está faltando aquela palavra que o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero dizer para você que eu não preparei palavra aqui. Eu nem achava que ia fazer live, porque eu não estou conseguindo, agora que eu estou conseguindo encontrar tempo, eu estou conseguindo me organizar para conseguir começar a publicar algumas lives. Eu sempre digo para as pessoas que me seguem na rede social que, embora eu goste de publicar minhas fotos da minha família, dos meus netos, filhos, pessoas amigas, mas o meu foco aqui na rede social, seja em qualquer plataforma que for, é divulgar a palavra de Deus. Esse é o chamado de Deus na minha vida. Divulgar a preciosa palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que eu sou estudiosa da Bíblia e incentivo as pessoas a estudarem a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que todo mundo quer pregar na internet. É mensagem de todas as maneiras. Mas a palavra de Deus, ela é simples. A palavra de Deus não requer diploma. A palavra de Deus não requer sabedoria humana. Nós precisamos de saber, sim, pelo menos saber ler para ministrar a palavra de Deus. Mas além disso, vem outras coisas mais. Nós precisamos pesquisar a palavra de Deus, precisamos analisar, pedir o Espírito Santo de Deus que nos revele, que nos mostre, que nos ensine. Como que eu vou ensinar se eu não sei nem para mim? Como que eu vou ministrar a palavra de Deus no púlpito se eu vou chegar lá e vou falar coisas que não estão escritas na palavra de Deus? Então, todo crente tem o dever, a obrigação, a necessidade de estudar a palavra de Deus. Eu fui professora da classe de discipulado por mais de 20 anos. Eu sempre tive o zelo de ensinar os meus alunos a palavra. E sempre disse para eles, quando vocês pegarem a Bíblia, quando vocês tiverem oportunidade, não fale nada que não esteja na Bíblia, não invente, não crie texto, não conte história, conte o que está na Bíblia. E graças a Deus eu tenho alunos meus que hoje já são obreiros na casa do Senhor, são consagrados a obreiros, a diáconos, presbíteros, irmãs que dirigem mesa de oração, que dirigem departamentos. Então eu dou glória a Deus, porque a glória é para Deus, não é para mim. Então eu sempre tive muito zelo com a palavra de Deus. Então o que eu quero dizer com isso? Jesus disse em Mateus 11, eu gostaria de ler aqui para você. Como eu disse, eu não preparei sermão, eu não preparei texto. Eu vou falando aquilo que o Espírito Santo vai me trazendo à lembrança. Mateus 11, versículo 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu costumo dizer que o jugo é aquela canga que é colocada no pescoço do boi, de 2 bois, para eles seguirem juntos, para eles um não passar à frente do outro, eles estarem no mesmo caminho, no mesmo passo, seguindo a mesma ordem da caminhada. Então com Jesus nós não podemos passar à frente, nós não podemos ficar para trás, nós temos que andar par a par com Jesus. E quem anda com Jesus não tem o coração rancoroso, quem anda com Jesus não deseja mal a ninguém, quem anda com Jesus não guarda mágoa, quem anda com Jesus não mente, quem anda com Jesus não levanta falso testemunho, quem anda com Jesus não calunia, quem anda com Jesus não faz fuxico, quem anda com Jesus tem temor de perseguir alguém, de ter inveja, ter ciúme, competição. Então, meus irmãos, eu não sei quem vai assistir essa live. Tem muito tempo que eu não faço live aqui no Face, muito tempo. Eu não sei quem vai assistir. Eu vou publicar aqui e no meu site.
Então nós precisamos fazer um reparo, eu digo um reparo na nossa vida. O que em mim não está agradando a Deus? O que eu estou falando e não estou cumprindo? Como tem sido o meu testemunho? Como tem sido o meu exemplo? Eu achei muito importante, né, lá na sede, ontem, no domingo, que o pastor José pregou o seguinte, que nós devemos andar com companhias, com pessoas que estão dando testemunho. Nós devemos andar com pessoas que passam para nós exemplos de vida, que nós não devemos estar de acordo com quem está vivendo uma vida de pecado, uma vida errada, uma vida comprometida, que nós como cristãos, como crentes, nós temos que evitar essas companhias, porque a partir do momento que nós estamos juntos, nós estamos de acordo, nós estamos concordando com aquele procedimento daquelas pessoas. Eu gostei muito dessa palavra que o pastor José ministrou, entendeu? Então quando nós trabalhamos, nós precisamos estar numa empresa onde o patrão não é um cristão, não é um crente, ele pode ter outra religião, mas nós não somos obrigados a fazer o que eles fazem, ou concordar. Mas não sendo necessário estar acompanhando, estar de acordo, sentar à mesa em comunhão com pessoas que estão com uma vida totalmente errada, Deus condena. Então o pastor pregou isso no domingo. Então Jesus está dizendo aqui, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é andar com Jesus, é estar de acordo com Jesus. O nosso pescoço do boi é uma canga, é um jugo, que ele anda junto com outro boi. Aquilo é o jugo, é a canga. Então, Jesus disse que ele é manso, ele é humilde. Então, eu vejo na igreja, às vezes, pela minha experiência que eu tenho, pelos anos de vida de cristã, de serva de Deus, e a gente percebe pessoas que são sinceras, que verdadeiramente amam, que verdadeiramente são humildes, mas a gente lida também com pessoas que estão na igreja, que elas fazem discriminação, elas têm inveja, elas perseguem. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O crente não pode agir dessa maneira. Então, quando eu, às vezes, tenho alguma dificuldade em me relacionar com alguém, eu começo a analisar que o erro está em mim. Eu é que preciso me consertar. Eu vejo que está sendo complicado ter um bom relacionamento com todas as pessoas, como a gente às vezes se dá muito melhor mais com um do que com o outro, e a gente sofre, as pessoas nos perseguem por inveja, por competição, porque não gostam da gente, mas nós temos que fazer a nossa parte, e Deus julga aqueles que estão errados. Então, quando eu disse aqui que Jesus, que a gente tem que aprender com ele é manso e humilde, e o jugo dele é suave e o fardo é leve. E as pessoas querem colocar, às vezes, no nosso ombro um fardo tão pesado que nem elas conseguem carregar, mas querem colocar nos nossos ombros. Então, eu estou falando do amor, do perdão, da humildade. E por isso que eu acho muito interessante quando Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu não sei quem vai assistir, quem vai acompanhar depois essa leitura, essa live, eu costumo falar um pouco, eu não falo 5 minutos, mas quem tiver disposto a ouvir, ouça. Quem não tiver, é só botar o dedinho e dar um stop, né? Eu espero que quem esteja entrando na live, que vai entrar depois, vai assistir, tenha paciência de ouvir a palavra de Deus. Porque nós, às vezes, temos tempo de ouvir tanta coisa na internet, tantos vídeos, tanta coisa que está sendo publicada, mas na hora de ouvir uma mensagem, a palavra de Deus, as pessoas querem 5 minutos. Irmãos, Jesus falou tanto lá no deserto, não falou tanto tempo, que o povo estava com fome, estava não sei quantos dias no deserto ouvindo Jesus falar, ouvindo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo era longo os discursos dele, a ponto das pessoas caírem na janela, dormir e cair. Não estou dizendo que ninguém vai pregar para todo mundo cair da janela, não é isso. Não estou dizendo que vamos pregar para as pessoas ficar 3 dias no deserto. Estou dando exemplo, né, de que as pessoas paravam para ouvir a palavra. Mas hoje não tem paciência. Vai ouvir um vídeo, não tem, mas tem tempo para ver o futebol, que eu não sou contra, cada um assiste aquilo que interessa e que gosta. Mas o crente fica 90 minutos vendo
um time de futebol jogar os 2 tempos, mas não tem tempo de ouvir a leitura da palavra meia hora, desistem de ouvir a palavra de Deus ou não leem, Deus não se agrada disso. Deus quer que a gente dê prioridade à sua palavra. Então, o Evangelho de João, capítulo 13, que eu acho muito lindo esse texto, que diz assim, o título, Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, eu gosto muito desse texto bíblico, gosto muito de meditar nele. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus amou até ao fim. Mas, irmã Neuza, o que te chama a atenção neste texto? O que me chama a atenção? Primeira coisa, Jesus não amou pela metade. Jesus não amou mais ou menos. Jesus não amou uns e não amou outros. A Bíblia diz aqui que ele estava ali com os apóstolos. Estava próxima a hora de acontecer a pior coisa com o Senhor Jesus Cristo. Estava na hora dele passar pelo maior sofrimento, a morte de cruz. Estava na hora dele ser crucificado, estava chegando o momento, mas ele ali estava demonstrando amor. Ele estava demonstrando que ele tinha amor por todos que estavam ali junto dele. Então ele estava lavando os pés de quem? Você vai ver aqui, ele estava lavando os pés dos apóstolos. Olha, Jesus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Salvador, o Filho de Deus, lavando os pés dos apóstolos. Meus amados, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, meu Deus, será que eu colocaria uma bacia de água? Nós não fazemos isso na nossa igreja, nós não temos esse costume. Mas será, Senhor, que eu lavaria os pés daquelas pessoas que vêm lá da rua com os pés sujos, empoeirados? Eu colocaria uma bacia de água para lavar os pés deles? Eu não sei. Eu não sei se você faria isso. Eu acho que nós até lavamos os pés dos nossos pais, dos nossos filhos, né? De um ente querido, até acho que sim. Mas Jesus aqui estava dizendo que a palavra de Deus, João está escrevendo que Jesus amou até o fim. Escute bem. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, Jesus sabia que ele tinha saído de Deus e que ele ia retornar para Deus. Mas ele tinha que cumprir a missão dele aqui na terra. Ele veio para isso, para morrer por mim e por você. E muitos não creem, não dão valor ao sacrifício de morte de Jesus. Você tem dado valor a esse sacrifício do Senhor Jesus? A morte dele? O sangue que foi derramado por você lá na cruz? Você tem dado valor? Pensa nisso. Continuando. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Então Jesus, ele tinha terminado ali a ceia, ele pegou uma toalha, cingiu o seu corpo com a toalha. Pensa bem como Jesus fez aqui. E diz assim, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Pôs água na bacia, cingiu o seu corpo com uma toalha, começou a lavar aos pés dos discípulos e a enxugar-lhes. Ele só não lavava, como ele também enxugava os pés dos discípulos. Você pensa bem, se você colocar uma bacia de água para você lavar os pés de alguém, você vai ter que se abaixar para lavar os pés. E se essa toalha está cingida no seu corpo, ao enxugar os pés dessa pessoa, o pé dessa pessoa vai estar bem próximo de você. Você vai enxugar com uma toalha que está cingida no seu corpo.
Então Jesus demonstrou-lhe todo o amor, toda a humildade, deixando para nós este exemplo. E diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Pedro se admirou daquele ato de Jesus. Pedro ficou pasmo: como é que Jesus vai lavar os meus pés? Jesus está dizendo para mim e para você nessa palavra: como tem sido o seu comportamento em relação ao amor, à humildade, à obediência? Às vezes a gente até olha para as pessoas com raiva. Às vezes até o nosso olhar nos condena. Eu dei estudo na igreja da congregação do Catete 2 anos e 4 meses. Eu dizia que a gente mostra o nosso semblante, a gente demonstra amor no olhar, no sorriso, na testa, quando a gente franze a testa para a pessoa, quando a gente tranca o rosto, a gente está com a fisionomia dura, a gente mostra que a gente está exibindo raiva e às vezes até ódio. E eu não sei o que é ódio na minha vida. Eu sei sim, já tive mágoa, que eu tive que orar a Deus para ele tirar do meu coração, mais de que uma vez, e Deus tirou. Mas ódio, eu não me lembro de ter sentido ódio por ninguém. Espírito de vingança, também não me lembro. Mas às vezes a gente fica revoltada com algumas coisas que nos fazem. Mas nós temos que, pela palavra de Deus, aprender a perdoar e a amar. E ter humildade. Tem gente que não sabe ser humilde. Ela empina o nariz, empina a cara, empina o rosto e acabou. Só Deus para quebrantar o orgulho. Só Deus para trabalhar com aquela pessoa, levar ela na casa do oleiro. Eu tenho um pastor que ele diz quebrar todo em caquinho, igual arroz de terceiro, esmiuçar bastante, para a pessoa se quebrantar. Mas nós não devemos esperar isso na nossa vida. Que venhamos a ser quebrados, amoídos, para a gente se quebrantar. Vamos nos quebrantar antes que aconteça isso conosco. Então respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então Pedro ali não estava entendendo. O que eu quero dizer com isso? Você se lembra que no primeiro versículo eu li que Jesus amou-os até o fim? Por que, irmã Neuza, você quer lembrar? Porque ali Jesus estava lavando os pés de Pedro, que Jesus sabia que ele ia negá-lo, que ele ia dizer que não o conhecia, que não sabia nem quem era Jesus. E ele estava ali lavando os pés de Pedro. Lavando os pés de Pedro, tirando a sujeira dos pés de Pedro, depois enxugando aqueles pezão de Pedro. Jesus estava ali lavando os pés de Judas, que iria traí-lo, que iria com um beijo entregá-lo aos malfeitores, aos inimigos de Jesus, aos perseguidores de Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas. E Jesus estava ali lavando os pés de Judas. E ele já sabia o que Judas ia fazer com ele. E será que nós estamos tendo este coração? Eu acho que não. Eu acho que em nós está faltando muito, muito, muito o amor e a humildade e a misericórdia. Eu deixo essa palavra nesta noite para você, para mim, para nossa meditação. Eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 13. Jesus amou até o fim. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você questione, irmã Neuza, mas você consegue amar aquelas pessoas que te perseguem? Você consegue amar aquelas pessoas que te maltratam? Olha, eu costumo fazer o seguinte. Quando eu sinto que eu estou lidando com pessoas falsas, que o Espírito Santo vai nos revelando. A gente vai conhecendo com quem a gente convive. Eu procuro orar por aquela pessoa, para que aquela pessoa mude. E eu peço a Deus para eu perdoar aquela pessoa que não está sendo sincera comigo, seja lá quem for. Quem for. Parente, família, igreja, quando eu trabalhava. Porque é muito ruim você pregar a palavra de Deus, você falar de amor, de perdão, e você não praticar.
Então, você tem dificuldade, irmã Neuza? Sim, tenho dificuldade. Claro que tenho. Quantas vezes eu já fui magoada, já fui perseguida, já fui caluniada? Quantas vezes? Quantas vezes pessoas me enganaram? Os meus filhos falam assim, mãe, a senhora abre muito seu coração para as pessoas. Mãe, você é uma pessoa que acredita em todo mundo. Eu não acredito em todo mundo. Eu só não adivinho. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas. Eu procuro conhecer as pessoas. Eu procuro saber com quem eu estou lidando. Agora, nem sempre a gente descobre em tempo que aquelas pessoas não estão sendo sinceras, mas um dia Deus mostra, Deus revela. Então, Neuza, qual a dificuldade que você tem? Às vezes tenho dificuldade, sim. Aquela mágoa que a pessoa provoca no nosso coração, na nossa vida, e a gente fica com aquilo remoendo. Eu começo a orar. Eu peço a Deus, Deus limpa o meu coração. Deus tira de mim esse sentimento de mágoa. E às vezes eu vou até a pessoa. Eu quero dizer para você que vai me ouvir mais tarde, ou outra hora, ou está ouvindo agora, eu não sei quem vai me ouvir, que muitas vezes eu fui a determinadas pessoas saber o porquê que me trata, ou me tratou, fez isso ou aquilo. Mas nem todas as pessoas a gente consegue ir até elas. Então, sabe para onde você vai? Para onde eu vou? Para o joelho, para a oração, jejuar por aquela pessoa, para aquela pessoa mudar, para aquela pessoa se converter, para ela parar de me perseguir, parar de falar de mim, parar de ser falsa comigo. Porque a pessoa que está fazendo isso com você, Jesus disse, quem faz a um desses pequeninos, a ele está fazendo. Então, quando nós estamos fazendo o mal para alguém, seja qual for o mal, nós estamos fazendo para Deus. E a gente pensa que é para a gente. Está atingindo o coração de Deus. Você que está ouvindo essa palavra, lembra do sacerdote Samuel? Você conhece a história de Saul, que foi rei ungido em Israel? Você conhece a história do povo de Israel, que não tinha rei na época? Era o sacerdote que orientava o povo de Israel. E Samuel ficou velho e idoso. E eles, então, cansaram de Samuel. Queriam um rei, como as outras nações tinham um rei. Eles queriam ser iguais às outras nações. Ele já não estava mais satisfeito com o sacerdote Samuel. Então eles começaram a reclamar, e querendo um rei, Samuel ficou sentido. Eu creio que ele ficou magoado com aquilo, porque ele fazia tudo para o Israel de Deus, e ele só falava o que Deus mandava. Ele era sacerdote, profeta e juiz também. Mas o povo cansou de Samuel. Irmãos, o povo às vezes cansa da gente do nada. Cansa porque cansa. Enjoa de ouvir de ver a nossa cara. Enjoa de nos ouvir, cansa. Aí Samuel foi reclamar com Deus. Senhor, eu não tomei nada de ninguém. Eu sempre fui justo e honesto. Nunca dei prejuízo a ninguém. As palavras de Samuel se cumpriram. De Dan a Berseba. De ponta a ponta, tudo que Deus usou Samuel para falar se cumpriu. Mas o povo não estava satisfeito. O povo queria mudança. Nós somos assim. A gente quer novidade. Devemos ter cuidado com essas novidades que a gente quer. Podemos estar aborrecendo a Deus. Estamos contrários à vontade de Deus. A gente precisa se perguntar se Deus está de acordo. Hoje, eu me mudei para aqui, para essa casa onde eu estou. Vai fazer um mês no dia 9. Desejo dos meus filhos. Me pediram durante 3 anos, que eu fiquei viúva tem 3 anos. Eu não queria sair de onde eu estava, de forma alguma. Eu morava na Zona Sul desde 1973. Tem 52 anos que eu morei na Zona Sul. Mas hoje eu estou no subúrbio do Rio de Janeiro, a pedido dos meus filhos. Mas eu não queria. O que eu fiz? Fiquei os 3 anos orando, pedindo a Deus que fosse da vontade dele. Se Deus quisesse que eu viesse para aqui, que Deus confirmasse no meu coração e me fizesse eu conformada
consolada. Porque eu não queria vir para aqui amargurada. Eu não queria vir para aqui triste. E meus filhos disseram, mãe, o que nós queremos é a senhora perto de nós. A senhora já tem 82 anos. Tomara que a senhora viva muitos anos ainda. Mas 82 já se passaram. Qual o tempo que a senhora vai reservar e guardar para estar perto dos teus filhos? Quando eu ouvi isso, meu coração doeu. E eu comecei a jejuar e falar com Deus, Senhor, não é isso que eu quero. Mas então me consola, me conforta, me ajuda, Senhor, a entender isso, a estar perto dos meus filhos. E é por isso que hoje eu estou aqui. Ainda vai fazer um mês, no dia 9 que eu me mudei. Então, o povo, sem consultar Deus, pediu um rei. E Samuel foi reclamar com Deus. Deus disse, Samuel, você vai ungir um rei de Israel, sim. E não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Então, o povo estava rejeitando a Deus. E Samuel achou que ele estava sendo rejeitado. Na verdade, o povo estava demonstrando desafeto por Samuel. Mas aquela ofensa atingiu o coração de Deus. Então, precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas vontades, se elas estão de acordo com a palavra de Deus. Se é isso aqui que nós estamos pregando, se nós estamos vivendo. E depois de oração, de 3 anos, Deus confirmou comigo. Deus consolou o meu coração. Hoje eu estou perto dos meus filhos. Vejo quase todos os dias. Meu filho vem aqui 3 vezes ao dia. E eu estou na casa da minha filha, ela vem aqui. Hoje eu já fui visitar minha irmã de 87 anos, que tem sequela de AVC. Já fui visitar minha cunhada, que está internada no Hospital São Lucas, em Copacabana. Já fui em médico na Zona Sul. Fui ontem lá no Leblon tomar a Santa Ceia. Almocei lá com os nossos pastores. Então, sabe, Deus vai direcionando a nossa vida. Deus vai nos fazendo trilhar em caminhos que Ele vai direcionando. Então, sejamos assim, vamos aprender a obedecer a Deus. Vamos aprender a, pela palavra de Deus, pedir a Ele direção, confirmação. Não tomar decisões precipitadas. E fazer como Jesus, amar até ao fim. Ainda que a gente tenha que lavar os pés de quem vai nos negar, ainda que a gente tenha que lavar os pés, simbolicamente falando, né, daquela pessoa que já nos traiu, ou que ainda poderá trair. Jesus amou até ao fim. Uma boa noite para você, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima gravação. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu vou continuar fazendo live aqui, aquelas que Deus for me dando, eu vou fazendo, com a direção do Senhor. É o meu prazer, é o meu chamado, ministrar a palavra de Deus. Eu só vou parar quando Jesus me chamar para a eternidade, quando Ele me chamar para a glória. Mas enquanto eu aqui estiver, estarei cumprindo a minha missão aqui na terra, ministrar a preciosa, a poderosa palavra de Deus. Fique com Deus, uma boa noite, está aqui a palavra, sempre ministrando, sempre estudando. Fique na paz do Senhor, até a próxima live, poderá ser amanhã, depois de amanhã, não sei. É o dia, a hora que Deus determinar. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço de Neuza Baldini. Gostou do meu chapéu? Achou bonito? Eu gostei. Se você gostou, amém. Se não gostou, amém também. A paz do Senhor. Fique com Deus. Tenha uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite com os anjos do Senhor acampado ao redor da sua casa, da sua família e da sua vizinhança, onde você mora, onde você trabalha, onde você vive. Que o anjo do Senhor esteja junto de você. Amém? Terminei. Vou concluir.